Hora de falar agora de saúde aqui no Santa Catarina no ar. Nós estamos na estação mais florida do ano, mas o clima contribui para o aumento de casos de conjuntivite. E aqui comigo hoje no estúdio está o médico oftalmologista Sérgio Brillinger Novelo. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Sérgio. Obrigado, bom dia. Bom dia. Olha só, o que acontece com os nossos olhos? O que é a conjuntivite? É uma irritação, inchaço? Conta pra gente, Sérgio. Isso, a conjuntivite, então, ela é uma inflamação da conjuntiva, né, que é a pele que recobre os nossos olhos. E por algum motivo que faça essa inflamação ocorrer, ela começa a gerar os sintomas dela, enfim, irritação, secreção, hiperemia, que é o vermelho, né, vermelhidão dos olhos. E por esses motivos que a gente começa a sentir tudo assim que incomoda, que realmente é uma doença que geralmente acaba afastando do trabalho, né, essas coisas, e então é uma coisa que tem muito ruim assim, no nosso dia a dia. Uhum. E o olho acaba ficando vermelho. Os primeiros sintomas que a gente pode perceber aí para não deixar evoluir para um quadro mais sério de repente, né? Uhum. Quais são? Vermelhidão, coceira, de repente? Os primeiros sintomas geralmente são geralmente uma sensação de corpo estranho. Então a pessoa acha que está com um cisco no olho, alguma coisa. Uma areia, parece, Uma areia. né? Uhum. E aí no dia seguinte, às vezes acorda já com o olho grudado, assim, que o pessoal fala que acorda com o olho colado. Uhum. Tem que lavar bastante para abrir o olho, assim. Então esse é o principal sintoma, assim, inicial da conjuntivite, né? Que é essa sensação de areia. Geralmente quando tem esses casos, o ideal mesmo é consultar, porque pode ter alguns vírus ou até bactérias, assim, né, quando é bacteriana, que são mais virulentos, que a gente chama, e a transmissão é muito fácil de ocorrer e também podem ocorrer complicações. Então, o ideal sempre que contrair, sentir que tem algum sintoma desse, é procurar o oftalmologista mesmo para examinar. E a gente está falando de olhos que são muito sensíveis, né? Tem toda uma questão aí de sensibilidade que precisa de um cuidado muito especial, hein, doutor? Sim, com certeza. E também, lógico, assim, diferenciar, o ideal também é consultar para diferenciar de outras doenças, né? Existem várias doenças que podem causar o olho vermelho, né? A gente fala na oftalmologia que são potencialmente até mais graves que a conjuntivite. Então, o ideal sempre é procurar logo um auxílio para fazer o diagnóstico diferencial dessas outras doenças que podem, no início, até ter um quadro bem semelhante, né? Mas no exame a gente consegue diferenciar o que é uma o que é outra. E a transmissão ocorre facilmente? Se de repente eu estou do lado da pessoa, né, encostar, ele encostou no olho e depois tocar, isso pode pegar de uma pessoa para outra? Sim, a conjuntivite ela é muito fácil de transmitir, tanto a bacteriana quanto a viral. A maioria das conjuntivites infecciosas, né, que a gente chama, são as virais, que são muito fáceis de se transmitir. Então, às vezes a gente encosta em algum local com a mão contaminada, depois de encostar no olho, a pessoa pode pegar dali, tá, de onde encosta. Em casa, toalha de banho, talheres, tudo assim contribui para que essa transmissão seja muito fácil. Então é comum às vezes a gente pegar alguém da família, chega na semana seguinte e está a família inteira junto com conjuntivite. Certo, Muito fácil por essa transmitir. questão, né, de encostar. E o que acontece com quem não tratar? Pode acarretar em problemas mais graves? Sim, assim, a grande maioria das conjuntivites, ela tem um desfecho bom, então ela acaba mesmo assim, tratando com lubrificante só, até sem tratamento, acaba resolvendo. Né? Mas existem as exceções, né, que podem, principalmente as bacterianas, têm potencial para ser mais grave, fazer úlcera de córnea, algumas coisas mais graves assim que poderiam ser evitadas, né? E mesmo as virais podem ter sequela para a visão, elas podem formar membranas no olho, pseudomembranas que a gente chama, cicatrizes na córnea, que depois vão acarretar numa baixa acuidade visual. Então, são algumas complicações, né? Mas o ideal, por isso que eu digo que o ideal sempre é procurar o auxílio médico para que possa ser evitado, que tem como evitar isso aí. E nessa época de primavera, os casos aumentam. As infecciosas aumentam muito na primavera e no verão, principalmente. E essa época da primavera é especialmente é comum a alérgica. A conjuntivite alérgica é muito comum pelo pólen que fica suspenso no meio ambiente. Então, é muito comum que esse tipo de conjuntivite venha nessa época, a conjuntivite alérgica. Conjuntivite, rinite e todas as ites, né, que vêm Isso, acompanhadas nesse pacote aí de primavera. Muito obrigada pela explicação, doutor, pelo alerta também a quem está em casa, né, procurar sempre um médico. E a gente está falando de olhos, os olhos são muito sensíveis, reforçando mais uma vez, e é preciso cuidar disso também. Muito obrigada mais uma vez, bom dia para você. Também, bom dia.